Hello and welcome again to TEP, Tips English Project. Today we're going to talk about Unit 5, Lesson 1, Question Words. So, what is a question word? Question words are interrogative pronouns used to make questions in English, and it starts with WH. With exception of how, it starts with only H. Então, o que é uma palavra de pergunta? As palavras de pergunta são pronomes interrogativos, né, que a gente usa para fazer as perguntas no inglês. Geralmente começa com WH, com exceção do how, né, que começa só com H. Então, como que fica a estrutura de uma frase usando os question words e como que fica a estrutura da frase respondendo as perguntas? Então, para uma pergunta, a gente usa a question word, né? Qual que é a pergunta, o que, como, quando, igual no português mesmo. Mais o verbo to be, o que é, por exemplo, what é o question word, e o is é o verbo to be. O subject, o object, então o sujeito e o objeto. Então, por exemplo, what is that? What é o question word, verb to be is, e o subject é o that. O que é aquilo? Também a gente pode formar uma frase usando question word mais o auxiliar. Lembra do auxiliar que é o do, o did, o does? Subject, que é o sujeito, o verbo e o objeto. Então, por exemplo, when, que é question word, do you, auxiliary do, subject you, watch it, que é o verbo, quando que você assistiu a movie in the cinema, um filme no cinema. Então, essa é a estrutura da frase. Para a gente responder as frases, a gente usa o sujeito, o verbo e o objeto. No caso da afirmativa, sujeito, o verbo, o not, né, para fazer a forma negativa, e mais o objeto. Agora, chega um pouquinho de teoria, vamos para a prática, eu acho que fica mais fácil. Example, how are you today? How are you today? Como você está hoje? What is your favorite band? What is your favorite band? When is your birthday? When is your birthday? Why didn't you study yesterday? Why didn't you study yesterday? Whose book is this? Whose book is this? Então, aqui, gente, a estrutura da frase é a question word, how, what, when, why, whose. Todas essas aqui são question words, certo? Deixa eu grifar aqui. Então, how, what, when, why, and whose são question words. Aqui tudo são os verbos. Verb to be, how are, what is, when is, certo? Aqui a gente já usa a forma do verbo auxiliar. Didn't you, didn't you. E aqui o whose, ele tem uma diferenciazinha, porque o whose significa de quem. Então, de quem é esse livro? No caso, está perguntando. Então, como o de quem já está junto no whose, então a gente já coloca direto com o objeto. Whose book is this?
Então, como é que a gente responderia a essas perguntas? How are you today? How are you today? How, a question word. Are, o verbo to be. You, sujeito. Today, objeto. Certo? I'm fine, and you? Então, aqui eu estou respondendo da forma afirmativa. I am fine. Sujeito, verbo, objeto. I am fine. And you? E você? What is your favorite band? What is your favorite band? Qual, que é a palavra de pergunta. Is, verbo to be. Your favorite band, no caso, é o sujeito e o objeto, né? Qual que é a sua banda favorita? My favorite band, gente, minha banda favorita é BTS. Gente, é BTS. Então, como a gente, aqui é na forma afirmativa também. My favorite band is BTS. Certo? When is your birthday? When is your birthday? Quando que é o seu aniversário? Mesma coisa. When é a palavra de pergunta. When is verb to be. Your, sujeito. Birthday, objeto. Como é que eu respondo isso? My birthday, meu aniversário, sujeito. Is, verbo. On April 22. Ou seja, aqui meu aniversário é no dia 22 de abril. My birthday é o sujeito. Is é o verbo. On April 22 é o objeto. Why didn't you study yesterday? Why didn't you study yesterday? Why é a palavra interrogativa, né, que é o porquê. Didn't é o auxiliar no negativo. Did not. You, sujeito. Study, verbo. Yesterday, objeto. Why didn't you study yesterday? Porque você não estudou ontem. Como é que eu respondo? Lembrando que o why é sempre porque para pergunta, que seria aqui no nosso caso porquê separado. E o porquê de resposta é because. Então, essa frase aqui responde, né? Because I was with my uncle at the hospital. Porque eu estava com meu tio no hospital. Então, aqui, because, porque, I, sujeito, was, verbo, with my uncle at the hospital, todo o objeto da frase. Whose book is this? De quem é esse livro? This is Mariana's book. Então, esse livro é da Mariana. Thank you all for your presence and see you next class. And please do the exercise that is on the classroom. Bye bye.